Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Um prazer estar mais uma vez na sua companhia com um programa que é feito para esclarecer as suas dúvidas. Fique com a gente, acompanhe e participe. No Consulta de hoje a gente fala sobre cirurgia de coluna vertebral. A gente sabe que é um dos procedimentos cirúrgicos mais temidos, né? Existe ainda muito tabu em torno disso, muito desconhecimento e a gente vai conhecer hoje a cirurgia de coluna minimamente invasiva. Daqui a pouquinho eu converso com o Dr. Lucas Vasconcelos, que é neurocirurgião especialista em cirurgia de coluna. E você pode participar do nosso bate-papo pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. E abrindo consulta de hoje, a gente fala sobre diabetes, uma doença muito séria que não pode ser ignorada. E de acordo com uma pesquisa internacional, a taxa de diabetes aumentou em todo o mundo. Pesquisadores internacionais divulgaram em publicações científicas que as taxas de diabetes aumentaram em quase todos os países desde 1980. Segundo o estudo, o número estimado de diabéticos é maior do que calculam as projeções, de 285 milhões de pessoas. Os cientistas afirmam que há 347 milhões de diabéticos no mundo, dos quais 138 milhões vivem na China e Índia e outros 36 milhões nos Estados Unidos e Rússia. A diabetes mais comum, a do tipo 2, é fortemente associada à obesidade e vida sedentária. As pessoas com diabetes não têm controle adequado de açúcar no sangue. Isso pode ocasionar graves complicações como doenças cardíacas, derrames, danos aos rins e nervos e cegueira. Especialistas dizem que taxas elevadas de glicose no sangue causam cerca de 3 milhões de mortes em todo o mundo. De fato, né, as complicações do diabetes são muito sérias e é preciso estar atento a essa doença. Bom, agora a gente fala sobre doação de sangue. Com o objetivo de aumentar o número de voluntários em doação de sangue no Brasil até 2012, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária que pode ser doadora. Atualmente, no Brasil, é coletado 3,5 milhões de bolsas de sangue por ano. Para a Organização Mundial de Saúde, o recomendado é 5,7 milhões de bolsas. A partir desses dados, o governo pretende conquistar voluntários regulares. É o caso de Daisy. Essa já é a terceira vez neste ano que ela vai fazer a doação de sangue. É uma maneira de você estar demonstrando o afeto pela outra, pelo seu próximo, e também é valioso para quem recebe, de graça para quem doa, vir aqui espontaneamente, voluntariamente, para poder salvar vidas. Acho que a população devia se conscientizar e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, porque não dói nada e pode salvar milhões de pessoas. Agora, as jovens de 16 e 17 anos de idade e idosos com até 68 anos poderão doar sangue. A meta da campanha é atingir 4 milhões de voluntários até 2012, o que equivale a 2% da população brasileira. E por que antes não era liberado esse tipo de público para doação de sangue aqui no Brasil? Pelo próprio medo desses extremos da faixa etária, de às vezes apresentarem alguma reação adversa depois da doação, uma tontura leve, um pouco de mal-estar, né? Mas como eu disse, como existem já outros países fazendo com essa população sem risco para eles, por isso que o Ministério da Saúde também tomou essa atitude. Um dos fatores que fazem os hemocentros precisarem cada vez mais de doadores é o aumento no número de transplantes realizados no país que necessitam de transfusão. E foi pensando nisso que o Ministério da Saúde implantou o teste NAT nos hemocentros, que irá ajudar a aumentar a confiabilidade do sangue doado para a transfusão. Até o momento já foram testadas cerca de 230 mil amostras em 8 estados. Na verdade, para o doador isso não mudou em nada. No momento que ele faz a doação, são coletados os tubos que são feitos os testes sorológicos. Aumentou só um tubinho a mais. De acordo à OMS, a faixa etária entre 18 e 29 anos representa cerca de 46% do público doador. Leandro já está fazendo a parte dele. Um simples gesto pode ajudar uma pessoa a salvar uma vida, sei lá. Importante, né? Doar sangue pode salvar vidas, então seja um doador você também. Bom, no Consulta de hoje a gente fala sobre cirurgia de coluna minimamente invasiva. Nosso convidado é o Dr. Lucas Vasconcelos, que é neurocirurgião especialista em cirurgia de coluna. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Prazer te receber aqui. Obrigado. Vamos falar desse tema que assusta todo mundo, né? Antes de a gente falar da cirurgia propriamente dita, vamos falar um pouquinho sobre os problemas que podem levar à cirurgia de coluna. Hérnia de disco é o mais comum, né? Com certeza, hérnia de disco é a patologia mais frequente
a qual gera um procedimento cirúrgico, um acometimento mais prevalente na coluna lombar e que acaba incapacitando e afastando muitas vezes o paciente do seu trabalho. Uhum. Bom, a gente sabe que dor nas costas é um problema muito comum, né? 80% da população já teve, tem ou vai ter um dia algum episódio de dor nas costas, né? Normalmente, a dor, ela tem relação com a hérnia de disco ou pode simplesmente acontecer a dor sem nenhum problema? Sim. Na maioria das vezes, a dor na coluna não tem relação com a hérnia de disco. Porém, todos os pacientes com uma hérnia de disco vão ter uma dor na coluna. A dor, ela pode ser articular, ela pode ser por uma hérnia, ela pode ser ligamentar e mesmo muscular. Então, dentre as causas de dor na coluna, a hérnia de disco está incluída. É como você bem disse, é um fator que acomete 80% da população em algum dia de sua vida. Temos visto a população com uma sobrevida aumentando década após década e a prevalência também desses problemas. Então, é algo que ainda assusta muito as pessoas devido aos resultados ruins que existiam e com a evolução dos materiais, dos hospitais, do diagnóstico, os resultados têm mudado muito e temos tido um sucesso enorme e tudo está se mudando um pouquinho com relação a essa ideia de que a cirurgia de coluna é um problema que vai gerar uma lesão, um déficit definitivo e uma sequela num doente. Vamos falar um pouquinho mais sobre a hérnia de disco, já que esse problema Claro. é tão comum e incomoda muito, né? A dor sempre a hérnia vem acompanhada de dor, né? Sim. Agora, o que é que causa hérnia de disco, doutor? Bom, a hérnia de disco, ela tem um fator genético muito importante. Então, pacientes que têm uma história familiar de dores na coluna, de hérnias, de familiares que foram submetidos à cirurgia de coluna, eles têm a maior propensão a desenvolver uma hérnia de disco. Então, primeiro ponto, o fator genético. O fator genético ele é muito importante nas hérnias de disco, principalmente em pessoas mais jovens. Então, são aquelas pessoas com uma grande predisposição que vêm a desenvolver uma fase mais precoce da sua vida. Segundo fator, o sedentarismo. Então, hoje em dia, com a correria do dia a dia, a pouca atividade física das pessoas, o ganho de peso, a pouca prática de atividades físicas, vem a fazer com que as pessoas tenham uma menor quantidade de músculo, uma maior fragilidade da coluna e venham a desenvolver a hérnia de disco. Posteriormente, como terceiro ponto, a gente pode colocar como os hábitos e vícios das pessoas. Então, uma pessoa com um hábito de fumar é muito prejudicial. Uma pessoa com uma pressão alta é prejudicial à coluna. O diabetes é prejudicial à coluna. A obesidade. Então, tudo isso levando a uma fragilidade do disco intervertebral e propiciando a ruptura dele e o extravasamento do seu conteúdo e a compressão de um nervo, o qual vai gerar a dor. A dor da hérnia de disco, ela nas fases iniciais de uma degeneração, ela é mais um desconforto e uma dor na região lombar. Então é uma pessoa que tem uma dor localizada na parte posterior da coluna e que piora a movimentação. Com o surgimento da hérnia de disco, que é a compressão de uma raiz, as pessoas vêm a sentir uma dor irradiada para as pernas, que é a chamada ciática. Então, a compressão de um nervo por uma hérnia, nesse caso uma hérnia já com um volume maior, vem a dar uma dor nas costas, que se irradia para o membro inferior. Então, é a chamada lombociatalgia, que é uma história típica
e que a gente vê com muita frequência no consultório É uma pessoa que sente que dói tudo. Ah, doutora, é na coluna, mas dói a perna, é uma dor generalizada. Não tanto, não tão generalizada. É uma dor que vai desde a lombar para a perna e ela tem uma descrição bem determinada por onde passa o nervo. A pessoa consegue identificar, então, ou dói a perna toda? Então, em alguns casos, dói a perna como um todo, mas o clássico é uma dor que irradia em faixa. Então, a pessoa consegue mostrar para o médico, no exame neurológico, o território dessa dor e até onde vai a dor. Ela pode ir até o calcanhar, ela pode ir até um dedo mínimo do pé. Então, é bem localizado. Nos casos em que a dor é difusa para ambas as pernas, já é um quadro mais típico de pacientes idosos. Então, com um quadro degenerativo já muito mais importante, e aí sim vem a sentir uma dor difusa, difícil de ser localizada. Agora, por que a região lombar é onde acontece mais hérnia de disco? A região lombar é o local mais acometido devido à sobrecarga. Que é a parte de baixo É a parte da de coluna. baixo, um pouco acima das nádegas do bumbum. Então, é um local que sofre um impacto de todo o peso do corpo, do tronco, e tem uma mobilidade muito grande. Então, qualquer esforço, qualquer agachamento mal feito, vai ter essa descarga de energia toda em cima de um disco intervertebral, que no caso de estar degenerado, desgastado e propício a uma ruptura, vai gerar a hérnia de disco. Agora, qual é a hérnia de disco que precisa ser operada e a qual pode ser resolvida com outros tratamentos? Sim. A gente pode dizer que mais da metade das hérnias de disco possuem tratamento conservador. Então, a cirurgia nunca é a primeira escolha, a primeira indicação do médico. Então, o paciente inicia com um quadro de dor, ele pode ser submetido à cirurgia quando ele tiver um déficit motor, quando ele tiver uma incontinência urinária de forma abrupta, de forma súbita. Aí sim ele deve ser operado numa emergência rapidamente. Fora isso, paciente com uma pequena alteração de sensibilidade, um quadro de dor, deve ser tratado conservadoramente. Então a gente pode definir que paciente com déficit motor agudo, por exemplo, um pé caído, deve ser operado porque é a chance dele melhorar e voltar à sua função motor e neurológica normal. Uma outra alteração muito grave é a alteração do controle da urina. Então, aquele paciente que aparece com uma hérnia de disco súbita, geralmente extrusa, que são as hérnias grandes, e além de todo o quadro de dor, alteração de sensibilidade, aparece com uma chamada síndrome da cauda equina, que é uma diminuição da sensibilidade nos órgãos genitais, uma perda de urina, ele deve ser submetido a uma cirurgia chamada de urgência. Bom, estou conversando com o Dr. Lucas Vasconcelos, que é médico neurocirurgião, especialista em cirurgia de coluna. A gente está falando justamente sobre a cirurgia minimamente invasiva. Doutor, a cirurgia de coluna é uma das mais temidas, né? Pelo risco de perda dos movimentos após a cirurgia. Esse temor tem fundamento? Ele tem fundamento e hoje em dia ainda é um procedimento que gera muitos déficits neurológicos e sequelas em muitos pacientes. Primeiro ponto, estar em mãos treinadas e capacitadas para realizar o procedimento. Existem alguns profissionais que não têm um treinamento adequado e vêm a realizar um procedimento de uma forma errada e gerar um déficit motor. Segundo ponto, antigamente o diagnóstico era difícil de ser realizado. Então, muitos pacientes eram submetidos à cirurgia sem a certeza do problema, sem a localização exata, e havia a necessidade de realizar uma cirurgia de grandíssimo porte
Enquanto, hoje em dia, com uma ressonância magnética, uma tomografia, um diagnóstico preciso, conseguimos realizar o tratamento bem pontual, bem focal no local onde está o problema, sem lesar uma musculatura, sem alterar muito a anatomia da coluna vertebral. Então, podemos dizer que de 10 anos para cá, mais ou menos, houve uma mudança muito grande nos resultados da cirurgia de coluna realizada em mãos capacitadas. Então, podemos dizer que o sucesso está em torno de 95% a 99% num procedimento cirúrgico. Índice bastante alto, né? Sim, e a gente pode dizer, afirmar para um doente muitas vezes que vamos realizar um procedimento num dia e no mesmo dia ele vai para casa andando. Enquanto que há 10 anos atrás isso era impossível. Impensável. E né? muitas vezes o paciente ficava 10, 20, 30 dias internado no hospital para um procedimento que hoje em 2 dias ele está em casa andando e com poucas dores. Doutor, eu vou te pedir aquelas fotos onde a gente Sim. pode ver a cirurgia tradicional, né, mais antiga, Sim. o tamanho do corte, né? E lembrando que você de casa pode participar do nosso bate-papo, ainda dá tempo para você fazer a sua pergunta. O telefone é o 0 operadora 11 3337 5886. Tem dúvida sobre cirurgia de coluna? Fique à vontade, você liga para cá, conversa com o nosso convidado e esclarece a sua dúvida na hora. A gente vai ver então agora uma foto, né? Essa é a cirurgia antiga, tradicional. A cirurgia tradicional, muitas vezes hoje, ainda é necessária ser feita, devido a um grande acometimento, uma patologia muito extensa. Porém, ela tem deixado de ser feita em detrimento e a favor da cirurgia minimamente invasiva. Como a gente pode ver nesta foto, uma incisão grande, em torno de 20 a 30 centímetros de extensão. Um corte bem grande. Um corte bem grande, com uma exposição óssea e muscular grande. E qual o prejuízo, os problemas de se realizar uma ferida, uma cicatriz tão grande, uma abertura tão grande numa coluna vertebral? Maior chance de infecção, maior chance de sangramento, maior chance de dor e lesão muscular para o doente. Então, é um doente que vai sangrar mais, muitas vezes vai precisar de uma transfusão sanguínea, é um doente que vai ter mais chance de infecção, é um doente que vai ter mais dor no pós-operatório e, a longo prazo, ele vai ter uma atrofia da musculatura, porque apesar de não realizarmos o corte da musculatura, apenas afastarmos, estamos matando parte desse músculo apenas com essa retração e esse afastamento muscular. Então, a longo prazo, esta atrofia da musculatura é muito importante para a evolução e para a recuperação do doente. Bom, daqui a pouco a gente vai ver então como é o procedimento minimamente invasivo. Mas agora a gente tem uma ligação. Maria de São Paulo, alô? 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 Boa tarde, Maria. Alô? Fica à vontade, Boa tarde, pode Silvana. fazer a sua pergunta. Olha, Silvana, minha pergunta é o seguinte. Eu tenho 3 hérnias de disco na coluna lombar e também tenho artrose. E tenho artrose na coluna cervical. Só que a minha coluna lombar, quando ataca, eu sinto uma dor e passa para a perna e eu tenho a sensação de que a minha perna está adormecida, eu tenho medo de cair, eu não consigo nem quase andar. Semana passada mesmo, eu fiquei 2 dias sem poder levantar. Eu queria saber do doutor se algum relaxante muscular ou se tem algum remédio que possa me aliviar essa sensação de formigamento, de não sentir as pernas. Ok, obrigada pela participação. Doutor Lucas, tem um conselho para Maria? Sim. Primeiro, dona Maria, a sua queixa é muito típica de um paciente com uma hérnia de disco. Como a senhora bem disse, a senhora possui 3 hérnias. Esta hérnia, ela muito provavelmente está comprimindo o nervo, está dando essa alteração neurológica que é um formigamento, uma fraqueza e uma perda da sensibilidade na perna. Hoje em dia, temos analgésicos muito potentes para controlar a dor, né, principalmente derivados da codeína.
temos anti-inflamatórios muito modernos, nos quais não geram uma gastrite e podem ser utilizados até por um longo período. E, além disso, temos relaxantes musculares que vão ajudar muito no quadro de uma dor. Como mais moderno, temos alguns moduladores neuronais, nos quais controlam o sinal da dor. Conseguimos fornecer esses medicamentos, que são controlados, não podem ser prescritos verbalmente, tem que ser avaliado por um médico neurocirurgião e aí sim prescrito por eles. Mas eles têm um alto poder de modular essa dor, controlar e dar uma qualidade de vida para os pacientes e fazer com que eles consigam realizar o tratamento inicial para estas hérnias, que seria uma fisioterapia, uma acupuntura, um repouso e mesmo atividades físicas são indicadas na fase mais tardia do tratamento conservador. Então eu diria para a senhora, procure seu médico, tenha certeza do diagnóstico e solicite um analgésico e um relaxante muscular que vá conseguir aliviar a sua dor. Caso o mais simples não esteja sendo suficiente, um derivado da codeína ou mesmo um modulador neuronal vai conseguir aliviar e vai dar uma qualidade de vida para a senhora. Porém, é preciso que o médico a examine, avalie seus exames, é preciso uma ressonância nuclear magnética para a confirmação do diagnóstico e aí sim, com tudo isso em mãos, fornecer esses medicamentos que vão te dar um conforto enorme e uma qualidade de vida que, pelo que eu estou vendo, foi deixado um pouquinho de lado devido às dores. Agora, nesses casos, como o da Dona Maria, é importante tratar o problema, não apenas controlar a dor, né? Sim, isso é o mais importante, tem que ser tratado o problema. Então, a gente não pode pensar apenas na dor, temos que pensar que o paciente tem uma alteração num disco intervertebral e essa alteração precisa ser controlada, ou com uma cirurgia, ou com um tratamento conservador que vai fazer com que ela regrida e volte ao local de origem e pare de comprimir o nervo. Porque caso isso não seja feito, e o paciente também tem que ajudar, ele tem que perder peso, ele tem que fortalecer a musculatura e ele precisa trabalhar junto com o médico para que tenha um resultado efetivo e uma melhora que é o que a gente tem como objetivo. Tá certo, a gente vai para o nosso intervalo agora, é muito rápido, em 3 minutinhos nós estamos de volta e depois a gente vai conhecer então a cirurgia minimamente invasiva. Até já! Estamos de volta com o Consulta ao Doutor. Nosso tema hoje é a cirurgia de coluna vertebral minimamente invasiva. E o nosso convidado é o Dr. Lucas Vasconcelos, que é neurocirurgião, especialista em cirurgia de coluna. Lembrando que você de casa pode participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. E a gente já tem ligação, doutor. A Maria Aparecida de Arthur Nogueira está esperando para falar com a gente. Alô? Alô? Boa tarde, Maria Aparecida. Boa tarde. Fica à vontade, conta pra gente a sua dúvida. O meu irmão, ele fez uma cirurgia de hérnia de disco e ele fez a cirurgia e a perna dele está atrofiando e ele sente muita dor. Eu gostaria de saber se por acaso poderia ter dado errado a cirurgia dele, porque uma perna está atrofiando. Ok, obrigada pela participação. Vamos ver se o nosso convidado tem aí um conselho para você. É difícil assim, né, doutor, sem ter acompanhado, mas tem como dar alguma dica para ela? Sim, sem a avaliação é muito difícil. O que pode ser dito para ela é que não é comum um paciente, após um procedimento cirúrgico, evoluir com atrofia da perna e com dor, irradiada para o membro inferior. Então, um paciente submetido a uma hérnia de disco que continua com uma dor irradiada para a perna, significa que ainda existe alguma coisa comprimindo o nervo e dando essa dor. Segundo ponto, o paciente que está com uma atrofia e isso evoluindo, piorando,
é um sinal de que o nervo está enfraquecendo. Então, é preciso fazer um novo exame, principalmente uma ressonância nuclear magnética, para avaliar se o nervo está sendo comprimido e qual o grau de compressão. Porque, por essa história, o mais comum é que seja necessário uma segunda cirurgia para tratar uma recidiva de uma hérnia, né, que, dependendo do caso, pode chegar em até 20% dos casos. Então, a avaliação com um novo exame de imagem é importantíssimo para a Dona Maria. Saber o que é que está acontecendo. Sabermos o que está ocorrendo. Bom, doutora, você trouxe uma coluna aí para mostrar para a gente. Eu queria saber da hérnia de disco que a gente estava falando até agora. Vamos ver aí na coluna aonde fica o que é a hérnia. Bom, a coluna ela é dividida em coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar. A coluna lombar vai se conectar com o sacro. A hérnia de disco mais comum, ela está bem na parte inferior da coluna lombosacra, ou seja, L4, L5, L5, S1. É esse disco intervertebral de cor mais branca que é o amortecedor. Quando esse amortecedor fragiliza, ele rompe a sua parede e o conteúdo intradiscal, esse conteúdo branco, extravasa posteriormente, comprimindo algum nervo e dando essa dor para as pernas, a chamada ciática. Essa é a hérnia de disco. A hérnia de disco, quando esse conteúdo desse disco, no caso aqui representado de branco, ele extravasa e vai posteriormente comprimir um dos nervos, tanto do lado direito que sai aqui do lado direito, quanto do lado esquerdo que sai pelo lado esquerdo. Tem um nervo saindo em cada um desses pequenos forames lateralmente e que podem ser comprimidos pela hérnia. Bom, vamos falar então, doutor, sobre a cirurgia minimamente invasiva. A gente já viu o corte enorme da cirurgia tradicional e a gente quer saber qual é a diferença, então, da cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia minimamente invasiva podemos dividir em 3 áreas. Tratamento apenas da dor, cirurgias percutâneas para a retirada da hérnia e uma cirurgia de grande porte, no qual é necessário a fixação com parafusos e esses parafusos colocados percutaneamente, ou seja, através de um pequeno corte em torno de meio centímetro, conseguimos chegar nesse corpo vertebral e realizar a colocação dos parafusos e sem uma lesão muscular, sem um risco de sangramento e sem um risco de infecção. A gente tem um vídeo também, né, que exemplifica. Vamos lá? Inicialmente aqui temos aquela imagem que eu mostrei para vocês e aqui é um procedimento percutâneo. O paciente acordado, no mesmo dia ele vai para casa e ele não necessita de uma anestesia geral. Então, sem realizar um corte, a gente consegue fazer como se fosse uma injeção, a geração de um calor, um anestésico e mesmo a coagulação dessa hérnia de disco para que ela volte ao local. Essas agulhas a gente inclusive tem elas todas aqui, né, doutor? Sim, eu trouxe o kit completo dessas agulhas. Como podemos ver, elas são muito pequenas. Olha, a gente que é leigo, a gente não acha essa agulha muito pequena, doutor. Sim, mas o diâmetro dela, se formos pensar... Se for analisar, né, uma cirurgia de coluna feita com essa agulha, de fato, é bastante pequena, né? Sim. E naquele exemplo que eu mostrei para vocês, apenas furando a pele e gerando um calor na articulação da coluna vertebral, muitos pacientes têm a sua cura. Além disso, se o paciente tem uma hérnia e essa hérnia está comprimindo, com uma agulha um pouquinho maior, como essa aqui, que é o mesmo que essa aqui, a gente consegue chegar no disco intervertebral. Você vê que é uma agulha bem mais comprida. Com essa agulha... E a espessura dela é um pouquinho maior também, né? Também, mas é mínima, é igual uma agulha de injeção, alguma coisa parecida. A gente consegue também pela pele
ir até o disco intervertebral, furar esse disco intervertebral, gerar um calor dentro do disco, fazendo com que esse disco murche e pare de comprimir uma hérnia. Então, para uma hérnia pequena, esse é o tratamento de escolha. Não precisa, então, cortar? Não é necessário um corte. Se formos pensar numa hérnia um pouco maior, que precisa ser retirada realmente, não apenas coagulada, temos outros dispositivos, que são percutâneos, como este aqui, no qual a gente consegue retirar a hérnia através desse gatilho. Então, a gente consegue, com uma pequena pinça, gerar um calor e, através desta outra cânula, como vocês podem ver que é um pouquinho bem mais grossa, né? Vocês estão conseguindo ver? Ela tem quase um canudinho. Um canudinho que vai vir lateralmente percutânea também, entrar no corpo vertebral, tá? E aí sim, com uma agulha um pouco maior, uma pinça, por exemplo, conseguimos chegar no disco e fazer a retirada, pedacinho por pedacinho, sem a necessidade de realizar um corte. O paciente vai embora no mesmo dia. A gente pede em torno de 5 dias de afastamento das suas funções, do trabalho. E é algo fantástico imaginar que hoje você consegue fazer a retirada de uma hérnia e o paciente ir no mesmo dia para casa. E mais ainda, pensar numa cirurgia na qual o paciente não vai precisar ser anestesiado. Apenas uma anestesia local na injeção e ele está acordado, sem aqueles riscos de reações que são muito graves com relação à anestesia. A gente já vai ver o vídeo. Vou te pedir para ir preparando, doutor. Enquanto isso, vou conversar com a Janete de São Paulo, que também está esperando para fazer pergunta. Boa tarde, Janete. Oi, boa tarde. Fica à vontade. Tudo bem, e você? Então fica à Graças vontade. a Deus. Conversa com o nosso convidado. Pode fazer sua pergunta. Tá. Oi, doutor Lucas, tudo bom? Doutor Lucas, eu tenho um problema na coluna, em L2, L3, L4, L5. O médico em S1, S2. Ele me falou que está desgastado em L3, L4, L5 e em S2, né? E que no meu caso eu precisaria fazer uma cirurgia. Só que eu morro de medo de fazer, porque a gente ouve tantos casos de falar que faz cirurgia e que de repente não dá certo. Então eu fico assim apreensiva. E eu morro de dor, eu durmo com dor, eu acordo com dor, é dor assim o tempo inteiro, dor nas minhas pernas que eu não aguento, não tem posição para dormir. E eu já tomei tanto medicamento que eu já estou num estado assim que eu não aguento mais. Então eu gostaria de saber a sua opinião. Perfeito, dona Janete. A senhora já realizou algum tratamento, como uma fisioterapia? Já perdeu peso? Já fez alguma coisa além do uso de medicamentos? O peso, eu tenho 1,65 m, o meu peso era 52, né? Eu sempre fui magra. E eu estou com 57 quilos, né? Não estou assim acima do peso. E também como que fala? Fiz acupuntura, fiz fisioterapia, mas não resolveu nada. Perfeito. A história que a senhora está me contando é uma história de falha do tratamento conservador. Então, é aquele paciente que procurou um médico com um problema e esse problema está se agravando e não melhora com a fisioterapia, com a acupuntura e com os medicamentos. Aí sim, passados-se no mínimo 6 meses de uma reabilitação, o paciente tem a indicação de cirurgia. O que eu posso dizer para a senhora é que hoje a cirurgia de coluna é um procedimento muito seguro. Podemos dizer num sucesso de 95% a 99% no procedimento e uma melhora na qualidade de vida muito grande para a senhora. A melhora na dor nas costas, em torno de 80%, chegando a pacientes com uma melhora completa da dor. E o mais importante é não sentir a dor irradiada para as pernas, não ter mais aquela ciática que incapacita o paciente.
Então, se a senhora está tratando com um médico capacitado, que tem todos os certificados, treinado e num local apto a realizar uma cirurgia de coluna, eu digo para a senhora ir tranquila e realizar esse procedimento. O mito de uma cirurgia com sequelas, isso hoje em dia não existe mais. A cirurgia de coluna é muito segura, é claro, tem seus riscos. Pode vir a morrer em um procedimento cirúrgico? Pode. Porém, isso é muito raro, as sequelas são muito raras e o sucesso é muito grande. Então, ficar em casa incapacitado e sofrendo não tem o porquê frente aos avanços que a medicina vem desenvolvendo e, se possível, realizar uma cirurgia minimamente invasiva, muito melhor para a senhora. Vamos ver então, doutor, o vídeo onde a gente pode ver o esqueminha, né, de como é feita a cirurgia minimamente invasiva. Vamos lá. Começando um vídeo. Opa, tá carregando. Eu vou repetir algumas vezes. A gente vê que os parafusos são colocados pela pele, sem a necessidade de um corte. Colocação da barra, a retirada e no local fica apenas um pequeno furinho. Eu vou repetir novamente. Será que a gente precisa mexer um pouquinho aqui para conseguir visualizar melhor? Tá bom assim? Tá bom? Então eu vou filmar. Acho que é assim. Isso? Ok. O parafuso é colocado pela pele, sem a necessidade daquele corte grande. A colocação da barra é por outro furo. E no local fica apenas um pequeno furinho que, após alguns meses, fica imperceptível esse corte. Desaparece, não tem aquele corte em grande, torno de 30 centímetros. São furinhos. São pequenos furos que vão fazer o tratamento e a fixação dessa coluna. Esse é um caso de uma cirurgia grande. E com o outro exemplo que eu dei, parafusos, ou mesmo a risotomia, ou a retirada da hérnia. Com as agulhas. É possível fazer. Para a gente finalizar, doutor, temos 2 minutinhos. Que cuidados a gente deve ter, então, na hora de procurar um profissional? E se existe alguma contraindicação a essa cirurgia? Sim. Existem algumas contraindicações. Então, o paciente ele tem que estar em plena forma física, ele tem que passar por uma avaliação cardiológica, ele tem que fazer exames de sangue, eletrocardiograma, raio-x e não pode ter nenhuma comorbidade que contraindique a cirurgia, como uma coagulopatia, uma insuficiência cardíaca, alguma doença grave que contraindique esse procedimento. Tá? Então, tem que estar bem. Tem que estar bem fisicamente e clinicamente para ter a indicação desse procedimento. Em 30 segundos, doutor, quem é o profissional habilitado para fazer esse tipo de procedimento? Bom, temos como profissionais habilitados para a realização ortopedistas e neurocirurgiões. Tá? Tanto o ortopedista quanto o neurocirurgião, ele tem na sua formação a cirurgia de coluna. Então, eles são aptos a realizar o procedimento cirúrgico. Porém, para um profissional ter a destreza e um controle técnico perfeito, é preciso fazer uma especialização, tanto aqui no Brasil como fora. Então, avalie se o seu ortopedista ou o seu neurocirurgião tem especialização, se ele tem a experiência, muitas vezes internacional, é muito importante, para estar realizando esse procedimento. Então, é um procedimento da neurocirurgia e da ortopedia, realizado por profissionais que têm a especialização e o treinamento para a realização, porque não apenas a residência, mas sim uma especialização, indo mais a fundo no assunto, que vão dar a possibilidade para o profissional estar realizando com sucesso esse procedimento. Precisa se cercar de todas as garantias, né, para que o procedimento dê certo. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela presença, obrigada pelas informações. Boa tarde. Boa tarde. E ficam aí os contatos do Dr. Lucas Vasconcelos, telefones 11 4304 5155 e o 2385 5155. Também o site lucasvasconcelos, com 2 Ls, .com.br.
Eu agradeço você de casa que nos recebe todas as tardes. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua confiança principalmente. A gente sabe que você de casa leva a sério o que é dito aqui no Consulta, por isso nosso compromisso é sempre trazer profissionais de excelência para levar a melhor informação para você. Amanhã a gente está de volta com o tema andropausa, 4h15.